Boa noite. Boa noite. Hoje eu vou contar, né, hoje a gente vai contar, né, como que foi a nossa trajetória, né, e o porquê que eu escolhi, né, me tornar truck driver. Aqui é a Denise. Ailson, A gente se conheceu em vamos ver se ela lembra. 2015, quando o Ailson já estava com planos de ir para o Canadá. Isso. Eu era da área de vendas E eu da área de e ele de logística, da mesma logística. empresa. E aí começaram. Eu tava com vontade de viajar para fora, né? E aí começaram a falar: o Ailson tal, o Ailson tá indo pro Canadá, entre em contato com ele. E aí a gente já começou a conversar sobre intercâmbio, né? O assunto foi, início foi de intercâmbio, né, e aí depois a gente se conheceu melhor e tal, né, começamos a namorar. E, e aí, né, o plano Canadá surgiu, né, depois que a gente voltou, né, a gente voltou, né, voltou do seu intercâmbio, né? Daí o Ailson foi pro Canadá, ficou um mês, né? Em Uhum. agosto de 2015. E eu em janeiro de 2016 fiz intercâmbio pra Irlanda. Isso. E aí a gente começou a namorar e tal. E quando a gente começou a namorar, a gente já começou com planos de vir pro Canadá. Sim. Então a gente casou em 2017 e já casamos em janeiro. A gente já começou a juntar dinheiro, né, pra que a gente pudesse vir o mais rápido possível. Isso. E aí, Então, em em agosto. agosto, a gente, né, decidiu, comprou as passagens e tudo, decidimos vir em agosto, né? A gente chegou em Toronto. E quando. Aí a gente resolveu vir chegamos em agosto, eu ia estudar inglês, o Ailson também, pagamos curso. Isso. Era 3 meses de inglês e tal, pra gente ficar, pra ver se a gente ficava bem pro PEFEI. E só que aí nesse meio tempo a gente começou a analisar algumas coisas. O preço de um college para quem é turista, né, para quem depois pega Cole College, né, consegue uma residência temporária, ele é muito caro comparado com quem é PR, né, quem tem a residência permanente ou quem é um canadense, né? Isso. Então a gente começou a analisar que nem se eu fosse fazer um curso com o PR, hoje o curso que eu queria na época, né, era ficaria US$ 3.000 e um curso com o status que eu tava, ou, né, pegando uma residência temporária, eu pagaria 18 a 20 mil dólares. Então, nesses 3 meses, a gente começou a analisar isso e viu que não era uma boa opção. E aí, boa opção para nós, né? É, por causa Pela parte financeira. financeira. Isso. E aí, nesse meio tempo, a gente, né, começou a pensar, então vamos levantar uma grana e a gente vai decidir o que que faz. Se realmente vai fazer um college, se vai, né, mudar para outra coisa, a gente precisava de dinheiro. Isso. Então, nesse meio tempo, a Eus foi Pra pra. construção, né? E aí eu comecei primeiro, né? Ela estava continuando no inglês, né? E aí eu estudei um pouco de inglês, depois eu fui para construção para levantar uma grana, né? Aí eu comecei a trabalhar com jardinagem, depois eu fui para carpintaria, aí depois eu fui para o brick, né? Que é a parte de construção, né? De tijolo aqui, né? No Canadá. E aí, nesse tempo, eu fiquei, né? A maior parte do tempo eu fiquei, né? No brick, né? Eu, depois que eu acabei o meu inglês, acabei assim, né? Eu só ia fazer 3 meses. Aí eu fui pra limpeza. Depois que eu tava na limpeza, eu também trabalhei na construção. Então a gente trabalhava com o que aparecia. E nesse meio tempo eu pensava, não é possível que. Porque a gente queria, né, de alguma forma conseguir documentação e tal. E a gente pesquisava, isso era em 2017. Isso, A gente pesquisava, não tinha muita informação na internet a não ser college. isso. Se entrasse qualquer. Se vocês entrarem até 2018, qualquer perfil de qualquer blogueiro, qualquer coisa, eles não indicam outra forma De de imigração, a não ser imigrar a por não college. ser um college. Muito difícil. E aí, pesquisando, joguei lá num grupo, causou uma certa polêmica, óbvio. E falei para as pessoas: estou aqui ainda com visto de turista. E eu queria saber se alguém aqui nesse grupo já conseguiu imigrar de outra forma que não fosse college. E aí um cara me chamou no privado, que é o Jailson, um grande amigo nosso. Isso, é.
ele falou assim, ó, fala pro seu marido tirar a carta de caminhão. Daí eu falei assim, mas como assim? Ele, eu consegui imigrar em PI, né, que é Príncipe Edward Island. E eu imigrei por com carta de carreta. E daí eu já comecei a falar, não, mas eu preciso te encontrar, a gente precisa conversar. E aí a gente marcou, né, de ir no Tim Hortons. E lá a gente conheceu ele pessoalmente. E aí ele mostrou pra gente um jornal, né, que ele foi o primeiro, a primeira pessoa, né, que conseguiu imigrar em PI pelo programa de caminhão, né? De carreta, né? Isso, na época, isso em 2018, já fazia, eu acho que uns 10, 12 anos que ele tinha imigrado. Isso. E a gente não ouvia muita divulgação, porque ele não era blogueiro, ele não era nada, então você não escutava falar sobre. E daí a gente pensou, vamos focar nisso. Daí a gente começou a pesquisar, né? Isso. Pesquisava muito. E aí via, né, que tinha demanda de carreta. E só que o que a gente pensava também, tá? Eu pensava, né? Eu não quero sair daqui, não quero sair de Ontário, que a gente morava em Toronto. Isso. Eu não quero ir pro Atlântico, porque lá é muito frio. E então a gente se fechou muito ali a Ontário. Não estava aberto para nenhuma opção, né? Ainda mais lá pro norte, né? Então a gente queria permanecer em Ontário, né? Emigrar por Ontário, inclusive, né? Mas... E aí você começou a trabalhar mais e mais para juntar a grana, né? Pra tirar a carta. Eu comecei a trabalhar tanto no Brick, né? E depois do Brick eu comecei a fazer o bico de limpeza também, né? Trabalhar na limpeza, ou seja, ralando, né? O máximo possível para levantar a grana para tirar a carta, né? A minha esposa também trabalhando de final de semana, né? De feriado, tudo, à noite, né? Pra gente levantar uma grana para conseguir, né, tirar a carta de carreta, né? Porque a gente, além da carreta, a gente tinha uma meta de todo mês juntar um valor X na conta. Então, assim, a gente tinha condição de tirar a carta sem precisar de ficar dobrando turno no final de semana, tal. A gente tinha condição. Só que a gente também tinha meta. Se acontecer alguma coisa com a gente, se a gente precisar voltar pro Brasil, a gente tem uma reserva. Se acontecer alguma coisa aqui no Canadá, a gente precisar, de qualquer coisa, eu tenho uma reserva. Isso. Então, a carta, ela teria que vir de um dinheiro extra, não mexer no que a gente tinha. A gente nunca foi de entrar em dívida, de pedir dinheiro emprestado, sempre foi mérito nosso, né? Não que pedir dinheiro emprestado de alguém não seja mérito. Mas assim, eu tenho isso comigo desde muito nova, o Ailson também, né? Que a gente tem condição de comprar aquilo que esteja no nosso alcance sem entrar em dívida. Isso. Então, sempre que a gente fazia qualquer programação, eu quero fazer uma viagem, tá? Então, o que a gente precisa fazer pra gente realizar essa viagem, né? Então, na maioria das vezes, era trabalhando mais, né? Isso. E aí, com isso, né, você conseguiu tirar a carta. Aí eu entrei em outubro, né, de 2018. Aí eu entrei em contato com a escola. Aliás, eu comecei a pesquisar, né, bastante sobre, né, escolas, né, em Toronto, né. E aí eu achei essa escola, né, que eu tirei, a Toronto Truck Driving School, né. Que eu achei na época, foi o preço mais em conta que eu encontrei na época, né. Quanto que era? Era $6.000 a carta, né. Então, aí, desse valor, $6.000, a gente, né, começou a trabalhar bastante, então a gente negociou com a escola, né, para eles parcelarem esse valor pra gente. Então, eu não dei esses 6.000 de uma vez, né, então a gente parcelou tudo, né, e aí eu consegui em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, em 4 meses consegui tirar minha carta. Né? Ele demorou ainda para tirar a carta porque, primeiro, a gente não tinha dinheiro, não tinha assim, que foi o que eu expliquei, né? A gente não queria mexer na nossa reserva. Então, parcelou a carta, então ele só continuava as aulas conforme ele ia pagando. E ele teve uma reprova muito normal para truck driver, né? A maioria do pessoal reprova pelo menos uma vez, né? A gente conheceu o Thiago, né? O Thiago fez time com ele e o Thiago passou de cara. Passou de primeira, mas praticamente é um dos únicos que a gente ouviu, né, que passou de primeiro. O resto tudo, né? Ou reprova 2, 3 vezes. É normal. Então, se você tá assistindo esse vídeo
e de repente tá tirando a carta e teve uma reprova, não desanime. Você tá assim, Tá na média ainda. tá normal. tranquilo. Ser reprovado 2 vezes, você ainda tá na média. É. Então, não se preocupe. E uma questão que muita gente pergunta, né, que o Ailson responder, é a questão do inglês. Como que tem que ser o inglês para tirar a carta de carreta? Olha, o inglês não precisa ser fluente em inglês, né? De falar, nossa, não, tirar no nível de proficiência aí no IELTS, ela tem que tirar 9, não. Você não precisa ser fluente em inglês, porém, o inglês é importante. E não deixa, não é porque o inglês, você precisa estar fluente no inglês que, né, você não pode, você tem que focar um pouco no inglês, né? No seguinte, você conseguir se comunicar, né? Porque você vai chegar num cliente, por exemplo, você vai precisar se comunicar com ele, né? Para ele te dar uma doca, para ele falar o que você tem que fazer com o caminhão, tudo, né? Pegar uma nota fiscal. Pegar a nota fiscal, exatamente. Então você tem que ter um mínimo de inglês para você se comunicar, inclusive para tirar a carta também. É isso que eu ia fazer uma observação. Por que você reprovou? Qual foi o problema ali da sua reprova? Foi comunicação em inglês. Ele tinha pedido, né, alguma coisa pra você não entendeu, acabou. Isso. Então, assim, não precisa ser fluente. Então, muitas pessoas mandam mensagem, nossa, mas assim, o inglês tem que ser... Não, gente, não. Inglês não Você precisa tem que ser ter um fácil. inglês comunicável. É a mesma coisa se você for trabalhar em qualquer lugar. Você precisa se saber comunicar com as pessoas que vão chegar. Seu chefe não é raro, exceto se for na limpeza, na construção, mas assim, o seu chefe vai chegar pra você, ele não vai falar em português. Ele não vai colocar no Google Tradutor. Então você tem que ter uma base, né, para você conseguir se sair de algumas situações. Exatamente, até para você tirar a carta de caminhão, porque lá vai ser ministrado, o curso todo vai ser ministrado em inglês, então você precisa entender o que o cara tá lá falando, né? Então já começa um teste aí, né, para você saber se você tá bem no inglês ou não quando você tira a carta, né? Voltando um pouquinho atrás, né, também perguntaram no que o Aécio trabalhava antes, né, na construção. Quando ele tava no BRIC, né, aí ele ralava muito, né, porque aqui é assim, construção não para no calor, no frio e não para. Exceto se tiver... é ralar, né? Não tem um tipo de construção que você não deixa o seu couro lá, né, na construção praticamente. Exceto se tiver temperaturas muito negativas, né? Que daí o concreto, né, não dá liga. Isso. Porque daí congela, então aí tem que parar, mas assim... Aí ele começou a ver, tipo... eu preciso sair dessa, né? Ganha-se bem, ganha muito bem. Eu acho que, assim, é uma área que ganha muito dinheiro. É uma das áreas que mais ganha, pra falar a verdade, né? E aí ele começou a ver, eu não posso diminuir tanto minha renda, mas eu tô ralando, né? Então, o que eu faço para melhorar? Então, ele começou a ver que se ele fosse pro trator, né? Ia sofrer um pouco menos. Exatamente. Não que ia deixar de sofrer. Né? No trator você sofre da mesma forma, você sofre um pouco menos, né? Mas ainda assim, a parte de ralar continua a mesma coisa, né? Construção, né? A questão do sofrer um pouco menos é que, assim, dentro do trator, ele tá todo fechadinho ali, tem aquecimento e tudo. Então, enquanto o labor tá lá, né? Porque ele era labor. Então, enquanto o labor tá lá pegando tijolo, fazendo massa, isso e aquilo, no frio, ele tá ali. Na hora que alguém tá precisando de colocar uma banheira, colocar alguma coisa lá em cima na casa, tirar, ele tá ali no quente. E ele tem um tempo de descanso, né? Senta, dá uma relaxada, sim. diferente se ele continuasse como labor. Isso. Então a gente também investiu nisso, que foi 250. Eu paguei $250, $250 na carta de trator, né? De forklift aqui no Canadá. E aí depois disso passei para pilotar o trator, né? Aí a gente eu tenho comigo, né? Eu e o Ailson, a gente tem a seguinte coisa, né? Não sei, faltou palavra aqui. É sempre sair e entrar de cabeça erguida. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, por mais que, tipo, ele aguentou muito desaforo, porque você aguenta, qualquer serviço, é impossível você trabalhar num lugar que você todo dia vai entrar sorrindo e sair sorrindo. Isso. Não existe.
Então, às vezes ele reclamava de uma coisinha ou outra, só que ele é muito paciente, ele tem um coração muito bom. E eu já sou mais explosiva, assim, difícil de tolerar muita coisa, mas ele aguentou muito e isso foi muito bom. Foi assim, essencial para hoje a gente tá na onde a gente tá. Por quê? Nesse processo, aí ele começou a trabalhar com português. E os portugueses têm o jeito deles, tal. E às vezes nós, brasileiros, acabamos entendendo de uma forma equivocada, não sei, né? É. E só que ele, com o jeito dele, né? Paciente, ele conseguiu cativar o patrão dele. Então, o patrão dele, como ele era tratorista, o patrão dele, às vezes, tipo, uma gangue não tava precisando de trator, tinha outra precisando. E aí, se fosse buscar o Ailson em casa, ia mudar totalmente a rota, né? Isso. Então, e às vezes precisava só de ficar juntando uns escafos, alguma coisa em outro lugar, precisava só tratorista. E aí, como que o cara ia buscar o Ailson lá em casa, levar ele lá em lugar X, depois voltar e pegar a turma? Não tinha como. Daí o que aconteceu? Aí ele me deu uma van, né, pra mim começar a me locomover, né, mais fácil, mais rápido, né, e sem precisar depender das outras pessoas, né. Então aí eu comecei a pilotar a van, e aí também tinha a questão do caminhãozinho, né, que ele tinha um caminhãozinho lá, depois ele deixava na minha mão também, né, que eu acabava, né, dirigindo um caminhãozinho pequeno, né, pouca coisa. Né. Eu também andei nesse caminhão. É. Andei na van, andei no caminhão. E aí, com isso, e o Ailson já estava lá também no trator, ele começou a analisar que ele não gostava daquilo. E ele começou a ter visões, né, assim, de crescimento, né? Como que você começou a perceber, tipo, eu preciso do caminhão? É. Eu comecei a perceber, né, quando eu queria ir pro caminhão, exatamente quando eu estava lá na areia, né, fazendo a massa pro brick, né, massa, areia, cimento, água, tudo. Quando eu estava ralando lá fazendo essas massas, aí às vezes acabava a areia, né, e aí eu tinha que pedir mais areia. E aí chegava um caminhão caçamba lá, né, ele dampava a areia, e eu ficava pensando, nossa, eu acho que tem um serviço bom para me fazer, né? Que eu acho que eu vou começar a mexer com esse negócio de caminhão, vou pesquisar sobre caminhão, né? E aí Deixa eu foi aí. só cortar um pouquinho. A gente já tinha a ideia do Jailson, Isso. a gente já estava começando a pensar sobre, só que ele Não tinha também nada, já. não tinha nada concreto ainda. Nada. Né? Só que aí ele também já estava, né, analisando. Isso, exatamente. Só que aí começou eu a ralar bastante lá na construção, eu ficava pensando, não, deve ter um jeito mais fácil para ganhar dinheiro aqui, né, sem ralar. E aí eu via o caminhão, né, dampando a areia lá, tudo, e falava, então acho que vamos ver, eu vou começar a pesquisar mais a fundo, né, sobre caminhões, né. E aí foi aí que a gente começou mesmo a colocar o plano em ação, né, do caminhão. Aí ele tirou a carta e... Só que tem a questão emocional da gente quando a gente tá aqui fora. Quando você quer vir, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Você só pesquisa o lado bom. É raro quando você tá querendo algo, você vê o lado ruim. Você nunca vai querer ver o lado ruim. E se você vê, você vai pensar assim, ah, não, comigo não acontece. Então, quando a gente quis ir embora, eu naquela empolgação, nossa, vamos embora. Eu sabia que eu ia sofrer porque minhas sobrinhas eram pequenas, eu era muito apegada a elas. E só que eu pensava assim, eu vou dar conta, eu vou dar conta. E aí o tempo foi passando, a gente não conseguiu, ele já com a carta, a gente não conseguiu o job offer em Ontário. E eu não queria ir embora de Ontário, eu não queria ir pro Atlântico. Ou para qualquer outra província, né, que desse LMAE, que né, na época a gente nem pesquisou tanto, né? Mas ali em Toronto e Ontário a gente não estava conseguindo job offer, não estava conseguindo work permit, inclusive a gente estava ainda com o visto de turismo, né? Então, aí nesse meio tempo vai bater na saudade. Vai bater na saudade e tá, a gente tinha carta, a gente poderia pensar em ir pro Atlântico, só que naquele momento eu só pensava assim, eu quero voltar pro Brasil, a gente não conseguiu o documento nesse tempo, vamos embora. Então a gente começou a juntar mais dinheiro e aí a gente foi pro Brasil, aí a gente
né, resolveu ir pro Brasil em dezembro. De 2019. A gente já tava com uma franquia quitada, a gente já tinha uma reserva para passar 2 anos com a franquia. Isso. Então a gente saiu daqui do Canadá dia 27 de dezembro de 2019. Isso. Acontece que, né, ninguém previa, o negócio que a gente fechou era muito promissor, tal. E aí quando a gente chegou, a gente foi fazer o treinamento da franquia, tal, em janeiro. Dia 20 de janeiro a gente já estava apto a começar a trabalhar. E a pandemia chegou em março. Então, quando a gente estava começando a prospectar cliente, conseguir cliente, chegou a pandemia. Isso. E aí foi muito complicado, porque fechou de março a setembro daquele ano, a gente não faturou nada, não entrou nada. A gente Então, tava assim, vivendo mais com tudo o dinheiro que a bem. gente tava, o dinheiro da nossa reserva, né? Que a gente tinha trazido do Canadá. Tudo bem que a gente tinha reserva e tal, mas você não fecha um negócio Sem ter pensando lucro, que né? você só vai usar reserva, né? Isso, sem ter lucro, né? Então aí setembro, aí outubro começou a aparecer serviço, outubro, novembro, depois veio outro lockdown, não lembro que mês que foi, se foi dezembro, né? Novembro, não lembro. Mas veio outro aí. Sei que veio outro. E aí os lojistas e tal, eles começaram a pensar, poxa, a gente já tava vindo de uma crise, né? Porque a crise de 2014 até 2017 foi complicada. Já tava vindo de uma crise. Depois chegou a pandemia. Aí depois tá, tudo bem. Achou que seria só aquilo, depois veio o segundo lockdown. Então eles não estavam fechando serviço. E aí, tá. Abriu de novo as coisas, a gente começou a ter serviço. Só que o dinheiro já tava indo embora. E eu não espero o problema ficar enorme para eu começar a ter uma ação, né? Eu já sou desesperada. Sim, ela... bastante. Aí eu já comecei a falar para isso, a gente tem que ter um plano B, a gente tem que ter um plano B. E aí eu já comecei a procurar trabalho, CLT, o Ailson também. Isso. Nesse meio tempo o Ailson achou trabalho antes que eu. Então ele foi de novo para logística. E aí tava dando para eu tocar a empresa. Só que não tava compensando. Então eu também fui trabalhar CLT. Aí a gente deixou, né, a minha irmã responsável. E ela também tava grávida e tal. E aí a gente começou a ver, não, isso não tá certo, né? A gente tá trabalhando pra pagar a franquia. Exatamente. Porque o dinheiro já tava acabando, já tinha se passado 2 anos. Isso já era 2020, fim de 2021. E daí a gente resolveu, né, abrir mão da franquia. Abrir mão da franquia e abrimos mão da franquia, né? Devolvemos tudo que tinha que... Acertamos tudo que tinha pra fazer com a franquia. Continuamos trabalhando, né? Mas ainda assim a gente ficava pensando, pô, o Brasil aqui tava começando a complicar as coisas, né? E aí foi quando a gente teve a sacada, pô, olha, vamos, né? Esperei a minha esposa, né? Tomar a decisão, né? De falar, não, vamos voltar pro Canadá, né? E aí, né? Que começou a nossa pesquisa de novo, né? Pra voltar pro Canadá. Mas isso aí a gente fica para um próximo vídeo, né? Que é como que a gente conseguiu depois, né? De tanto tempo voltar, né? Pro Canadá. Então... Bom, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Encorajar vocês, né, a não desistir. Se vocês têm um sonho e corre atrás, né? Não fica ouvindo só lados negativos. O nosso processo parece ser simples, né? Hoje o Ailson tem uma job offer, eu tenho o Open Work Permit, né? Tenho permissão para trabalhar, ainda não estou trabalhando porque ainda não chegou. Mas dia 16 de novembro mudou. Então, é o cônjuge do Tier 3, que é o NOC, que hoje eu acho que é NOC B, tem direito ao Open Work Permit. Isso. Então, tô encorajando vocês, né, eu e a Ailson, a vocês exatamente. não desistir. Se de repente vocês começaram a pesquisa e só houve questão de college, você só consegue migrar com college, você tem que ser rico, que você precisa muito inglês, precisa de ser fluente. Não. Isso é um mito. Né? Tudo bem, para você fazer um college você tem que ter dinheiro. Para você, às vezes, conseguir certas ofertas de trabalho, você tem que ter um inglês fluente.
Mas no nosso caso, a gente tinha poucos recursos e a gente não estava disposto a pagar um college. Então a gente acabou conseguindo, graças ao nosso esforço, graças a Deus. E como a Ailson conseguiu a carta, isso vai ficar pro próximo. Exatamente. É isso. Bom, por enquanto é isso. A gente vai vai fazer um próximo vídeo, né, explicando depois o restante, né, da nossa história, da nossa trajetória. Mas aí eu peço para vocês, né, clicarem aí para compartilhar, né, clicarem para curtir, né. E se possível, manda comentário aí, algumas perguntas que a gente vai ficar disponível para responder a pergunta de vocês. Dê dicas pra gente, né, do que a gente pode. Tá melhorando, que tipo de conteúdo a gente pode estar criando para vocês, né? E a gente vai sempre estar procurando aperfeiçoar mais. Exatamente. Bom, é isso. Tenha uma boa semana e até a próxima. Até uma próxima. Tchau.